Salmo 95. Glória a Jesus. Aleluias. Salmo 95. Vamos ler todos juntos? Vinde e cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Céu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Senhor, ensina-nos com a Tua palavra que esta palavra produza vida, vida espiritual, vida incorruptível, vida eterna. Como diz em João 8,51, quem guardar a minha palavra nunca verá a morte. Em nome de Jesus, chamado, como diz em Tiago 1,18, gerados de novo pela palavra da verdade. Como diz em 1 Pedro 1,23, gerados de semente não incorruptível, mas incorruptível pela palavra de Deus, que é verdadeira e permanece para sempre. Senhor eterno, em nome de Jesus, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente, e esta é a palavra que entre nós foi evangelizada. Louvado seja, meu Deus, vivifica-nos, Senhor. Viemos a Ti para buscar vida, Tu és a fonte de vida, e nós queremos com alegria tirar água das fontes de salvação. Senhor amado, rios de água viva fluindo, Senhor, nós queremos beber aquela água que Jesus ofereceu à mulher samaritana, queremos dessedentar-nos, Senhor. Louvado seja, sacia a nossa alma, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Salmo 95 é um salmo de Davi. Aqui não diz ali no tópico, geralmente diz ali anteriormente quem que é o compositor do salmo. Aqui não diz, mas Hebreus capítulo 4, versículo 7 transcreve parte desse salmo e diz expressamente que foi escrito por Davi. Além do que, este salmo tem expressa aplicação no Novo Testamento, porque Hebreus, tanto o capítulo 3 quanto o capítulo 4, fazem menção ao salmo com aplicação imediata às nossas vidas. É necessário dizer isto, irmãos, porque há salmos que foram escritos no espírito próprio do Velho Testamento, os chamados salmos imprecatórios. Por isso, irmãos, que para ler a palavra de Deus, você tem que ler toda a palavra de Deus, não tirar conclusões precipitadas, e tem que comparar as coisas espirituais com as espirituais, como diz em 1 Coríntios 2. Porque se alguém está com raiva de alguém, e pega um salmo, por exemplo, Salmo 109, que o Senhor lhe quebre os dentes, que os seus filhos fiquem órfãos, que a sua mulher fique viúva, e que os seus bens sejam vendidos. A pessoa já está com raiva de alguém, ela já fica desejando aquilo. Fazer misericórdia. Isso é um absurdo, completo e rematado absurdo. Esses textos são do Espírito do Velho Testamento, não se aplicam de forma alguma hoje. Porque Jesus ensinou naquela passagem que os discípulos queriam pedir fogo do céu para queimar os samaritanos. Jesus disse assim: vós não sabeis de que espírito sois. Nós estamos hoje no Espírito da graça. Diga glória a Jesus. Então, para nós fazermos imediata aplicação de um texto do Velho Testamento para as nossas vidas hoje, só se o Novo Testamento autorizar.
Diga glória a Jesus. O Salmo 95 nós podemos caminhar com segurança, porque ele é expressamente mencionado no livro de Hebreus. Diga glória a Jesus. Em Hebreus capítulo 4, analisa o tópico deste salmo sob o aspecto do repouso para o povo de Deus, porque o último versículo diz: não entrarão no meu repouso. Aqui o Senhor, pelo profeta, está fazendo lembrança da passagem do povo pelo deserto, quando ele diz ali em Números 13 e 14 que Moisés mandou os espias, 10 deles trouxeram notícia negativa e derreteram o coração do povo, que o povo não preferiu acreditar na palavra pessimista dos espias do que acreditar nas promessas de Deus. E o povo quis voltar para o Egito até matar Moisés, e Deus desgostou-se disto, e Deus condenou o povo a 40 anos de peregrinação no deserto, e Deus disse que toda a geração dos homens maiores de 20 anos haveria de morrer com certeza nestes 40 anos. Farmas e misericórdia, por causa da incredulidade. O repouso do povo de Deus, diz o texto, era a terra prometida. Há um repouso para as nossas vidas também. Diga glória a Jesus. Fala, irmão, assim: há repouso para você? Não agora na hora do culto, por favor. Se o irmão do lado está dormindo, olha para ele e diz assim: acorda. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Há um repouso, irmãos. Quando nós nos convertemos, se instaura em nossas vidas uma luta muito grande, porque Jesus disse: eu não vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer espada. Começa uma luta muito grande, mas é uma luta de conquista. Jesus está nos conquistando. Dois inimigos terríveis, um é o diabo e o outro nós mesmos. Fazem misericórdia, Jesus. O diabo, Jesus manda, ele sai. Nós mesmos, Senhor. É um trabalho longo de convencimento. Irmãos, o Senhor quer nos fazer chegar nesta terra a um período de descanso, quando nós entramos de posse das promessas de Deus. Deus tem um lugar preparado para cada um de nós, assim como Deus preparou um lugar, uma órbita específica para cada planeta, e como diz a palavra, que nem as aves dos céus estão esquecidas diante de Deus. Deus tem um lugar para nós. Fala assim: Deus tem um lugar para você. Provérbios 26, como a ave que anda longe do ninho, assim é o homem que anda longe do seu lugar. Quer dizer, Deus tem um lugar para nós. Este lugar é o descanso de Deus para as nossas vidas, quando nós paramos de peregrinar, quando paramos de andar desnorteados. Salmo 66 diz assim: nós fomos afligidos, nós passamos pelo fogo, nós passamos pela água, mas o Senhor nos trouxe a um lugar de abundância. Diga glória a Jesus. Nós vemos a vida de Filipe, que foi diácono no Novo Testamento, diz em Atos capítulo 6. Já ali em Atos capítulo 8, ele estava peregrinando em Samaria, foi evangelista, um ministério profícuo, muitos milagres, muitas conversões, mas o Senhor já o tirou dali, já mandou ele para a estrada de Gaza, que estava deserta. Ali ele já falou da palavra para o tesoureiro da rainha da Etiópia, e dali o Senhor já o transladou para Azoto. Ele continuou caminhando, e diz ali o texto que ele chegou a Cesareia. E lá em Atos capítulo 21, 22, nós já vemos Filipe instalado em Cesareia, já com família, com 4 filhas que eram profetisas do Senhor. Diga glória a Jesus. Quer dizer, ele peregrinou, ele andou muito, até que ele chegou ao lugar que era o lugar destinado por ele. Ali o Senhor permitiu que ele edificasse família, e foi uma bênção, tanto que ele conseguiu toda a família, não só servindo ao Senhor, como servindo na plenitude do Espírito Santo de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. O Senhor quer que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Diz em 1 Timóteo capítulo 2. Nas cartas aos Tessalonicenses, Paulo diz assim: trabalhando com sossego, vamos comer do nosso próprio pão. Com sossego, quer dizer, este descanso que o Senhor quer nos dar. Não é uma vida financeira larga, não é riqueza, porque isso Deus não promete para ninguém, não é bíblico. Mas descanso o Senhor promete, sustento. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor promete suprir todas as necessidades em glória, quer dizer, com sobra. Diga glória a Jesus.
Então, vamos entrar neste repouso do Senhor, é o que o Senhor quer que nós façamos. Repouso é o descanso da fé, é o descanso do pecado, não andar mais atribulado pelos pecados do passado. Se o maligno ainda te atormenta com coisas passadas, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8,1. E de seus pecados e de suas iniquidades jamais me lembrarei, diz em Hebreus capítulo 8. E Miqueias 7 diz que Deus vai lançar nas profundezas do mar os pecados pretéritos. Diga glória a Jesus. O descanso do perdão, o descanso da paz com Deus, o descanso familiar. Irmãos, se no início da conversão o próprio Jesus vaticinou encrencas familiares, mas também, irmãos, o fruto da justiça será a paz, diz em Isaías capítulo 32. O Senhor começa a colocar as coisas nos seus devidos lugares, e isto promove paz. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor, porque Deus não nos chamou para o tormento, mas sim para a paz, como disse Paulo em 1 Coríntios 7. Então, meu amado irmão, se você está na fase inicial da conversão, continua caminhando, que o Senhor vai te levar a este tempo de paz. Diga glória a Jesus. Você vai chegar lá. Fala para si, você vai chegar lá. Corramos com perseverança a carreira proposta, diz em Hebreus 12. Repita comigo: quando nós estamos com fé, nós descansamos. Sempre que você está inquieto, ansioso, preocupado ou perturbado, é porque você está incrédulo. Porque você parou de crer que Deus é poderoso para realizar todas as coisas. Você parou de crer que Deus está no controle absoluto de tudo. E daí você fica inquieto. E por isso que Jesus disse: porque não andeis inquietos, homens de pouca fé. Ali em Mateus capítulo 6. Essa inquietação é falta de fé. Diga glória a Jesus. Quando estamos inquietos é porque nós começamos a enxergar gigantes, e nós começamos a achar que a vida é inconquistável. Foi exatamente o que aconteceu com os espias. Começaram a achar as cidades grandes demais, as muralhas largas demais, os exércitos grandes demais. Tinha gigante na terra, mas eles já estavam enxergando o gigante até maior. Faz misericórdia. Essa é a visão da fé, a visão pessimista. Quando você começa a ficar perturbado, é porque você está desviado da fé. Irmãos, quando o crente incrédulo, o maior paradoxo que existe, faz misericórdia. Quando o crente fica chato e intragável, que nem a mulher de Ló que virou uma estátua de sal, faz misericórdia. É porque caiu da fé, tem que retornar à fé. O nosso Deus é grande, está escrito aqui, ó. Salmo 95, 3, porque Deus é grande. Fala assim: Deus é grande e Rei grande sobre toda a terra. Dê mais uma salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. O salmo começa com adoração, como manter a fé, adorando a Deus, prostrando-se, ajoelhando-se, louvando, engrandecendo a Deus. O povo que eu formei para mim, para que me desse louvor, disse Deus através do profeta Isaías: seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita nos céus a retumbante e incessante louvor. Estejam nas suas gargantas os altos louvores de Deus. Diz o Salmo 149: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos verão isto e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34. Diga glória a Jesus. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor em todo o tempo, e o Senhor abençoa, e o Senhor nos enche do seu Espírito Santo. Já vimos quarta-feira passada, irmãos,
As fontes de salvação que nos foram abertas pelo Senhor são os mananciais do Espírito Santo, que nós temos que encher-nos dele. Se você gasta muito tempo na vida com as atividades seculares e pouco tempo com as atividades eternas, você está morrendo, porque tudo que diz respeito a essa terra conduz à morte. Você precisa ter mais tempo para o Senhor. Diga glória a Jesus. Tem que clamar ao Senhor, irmãos. Jesus ia orar à noite e passava a noite em oração a Deus, mas ele era cheio de vida eterna. Jesus era a própria vida e é até hoje. Diga glória a Jesus. Então vamos clamar ao Senhor. Ai, pastor, mas de noite eu estou tão cansado que não consigo nem orar. Muito que você se engana, essa canseira diabólica, expulse em nome de Jesus. Vá orar, vá na sala de sua casa, fecha a porta e ore em pé, andando de um lado para o outro. Diga glória a Jesus, que o Senhor já renova as tuas forças. Clamar ao Senhor, irmãos, é assim que nós conseguimos vida. Irmãos, então o salmo começa com adoração, e no meio a adoração é interrompida pela voz profética. Se hoje ouvirdes a sua voz, diz ali o versículo 7, não endureçais os vossos corações. Irmãos, para manter a fé, tem que manter um coração sensível. Bem-aventurado que continuamente teme, diz Provérbios 28. Diga glória a Jesus. Sempre o coração temente. Irmãos, a vida cristã é cheia de conceitos paralelos, mas não idênticos, e nós temos que andar no meio deles, sem desviar nem para cá nem para cá, e conseguir andar nessa tensão entre conceitos bíblicos tão próximos. Diga glória a Jesus. Por um lado, o crente tem que ter confiança em Deus e confiança no Espírito Santo que habita dentro de si. Por outro lado, o crente não pode ser muito confiado. Então ele tem que aprender o meio termo entre isso, porque tem gente que tem o coração quebrantado, mas se torna confuso, porque qualquer revelação ele acha que é para ele, qualquer defeito ele acha que é ele que tem. Daí ele está assim, ele não está quebrantado, ele está meio fraco. Faz misericórdia. E daí tem outro que não é assim, que ele não se toca por qualquer coisa, mas ele acaba não se tocando por nada. Daí acaba ficando com o coração duro. Tem que achar o perfeito equilíbrio entre isto. Diga glória a Jesus. Paulo disse em 1 Coríntios 4, em nada me considero culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor, pelo que nada julguemos antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. Diga glória a Jesus. O apóstolo Paulo conseguiu encontrar isso. Em nada me considero culpado e nem me sinto justificado por causa disso. Quer dizer, e ele diz também em Filipenses 3, não que eu julgue que haja alcançado ou que seja perfeito, mas eu faço uma coisa, esqueço o que para trás fica e prossigo para o que está diante de mim. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os corações. Quer dizer, manter a sensibilidade espiritual. Tiago 3 diz que a sabedoria que vem do alto é tratável. Eclesiastes diz que é melhor um mancebo pobre e sábio do que um rei velho e insensato que não se deixa mais admoestar. E tem muito crente que parece um reizão velho no trono, faz assim misericórdia, que acha que já atingiu o máximo da sabedoria humana, faz assim misericórdia. Só que isso é sinal de decadência espiritual. É a exata figura do sumo sacerdote Eli, que era bem isto, que recebia advertência de profetas, não se dava por achado, e além do que era desse tamanho, fazia misericórdia, e ainda julgava os outros, porque quem ia orar, ele ainda achava que estava bêbado e não estava. Só que perdeu a vida e perdeu o ministério, recebeu palavras horríveis e não se quebrantou. Mas tem que manter a sensibilidade. Irmãos, o rei Davi se endureceu com o pecado, com Batseba, porque ele ficou meses nesta dureza de coração. Dá a entender ali que foi logo após a criança nascer que o fato veio à luz,
não temos notícia da idade daquela criança, então não dá para saber quanto tempo que ele ficou neste endurecimento, mas ele ficou em tal estado que chegou o profeta Natan e contou aquela parábola profética, e o rei Davi não se deu por tocado. Esse homem é digno de morte. E o profeta na hora retrucou: tu és este homem. Farma-se misericórdia, 2 Samuel 12 diz essa história. Então, irmãos, nós temos que manter a sensibilidade espiritual. O Senhor fala conosco, Deus sempre está falando. Nós não temos ídolos mudos, nós temos o Deus vivo e verdadeiro. Dê uma salva de palmas a Jesus. Rapidamente quero ver com os irmãos os meios de comunicação mais utilizados pelo nosso Senhor no Novo Testamento. Porque nós estamos aqui vendo, né? Se hoje ouvirdes a sua voz, como que ouvimos a voz de Deus? Como Deus fala? Nunca é demais repetir isto. Diga glória a Jesus. Vou falar basicamente sobre 6, rapidamente, só para relembrarmos. O primeiro deles é o testemunho interior. Romanos 8,14, os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Romanos 8,16, o Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. O testemunho interior, Romanos 9,1, digo em Cristo a Jesus a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Romanos 2, testificando com eles a sua consciência, quer acusando-os, quer defendendo-os. Quer dizer, o Espírito Santo ele fala no nosso interior, ele fala no nosso coração. Você precisa de alguma resposta de Deus? O Espírito Santo ele pode falar diretamente com você dentro do teu coração. Só que Jeremias 17,9 diz que o coração é enganoso. Então, para recebermos o testemunho interior de Deus, como diz o Salmo 131, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Nós temos que quebrantar, nós temos que calar completamente a voz do nosso interior. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Salmo 46. Abacuque 2, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Diga glória a Jesus. Para ouvir, irmãos, o testemunho interior, quando nós estamos muito perturbados, é necessário gastar um tempo considerável em oração. Às vezes 1 hora, às vezes 2 horas, sozinho, para nós conseguirmos primeiro abafar o turbilhão dos nossos pensamentos, aquietar, para depois conseguir ouvir a verdadeira voz de Deus, porque Deus não vai competir com a voz do nosso coração. Ensina lá a palavra em 1 Reis 19 que a voz de Deus é mansa e suave. Diga glória a Jesus, como se fosse um ciciar, e se as nossas emoções estão muito exacerbadas, nós não conseguimos ouvir. Então é necessário calar e sossegar a alma. Diga glória a Jesus. E também, irmãos, para receber o testemunho interior é necessário estar cheio da palavra de Deus. Colossenses 3,16, habite abundantemente em vós a palavra de Cristo. Quem não lê a Bíblia está querendo ouvir testemunho interior, você vai acabar ouvindo o diabo. Fazem misericórdia. Daí a pessoa vem assim: pastor, eu sinto no meu coração. E a pessoa está mais por fora que tudo. Fazem misericórdia. Tem que ler a Bíblia, ler tudo. Você já leu a Bíblia inteira? Em 20 anos de crente você lê a Bíblia inteira uma vez? Que vergonha, que vexame. Fazem misericórdia. Tem que ler. Que testemunho interior que você vai ter? Então o Espírito Santo faz lembrar. Se a pessoa ler uma vez só, vai ser difícil de lembrar, né? Diga glória a Jesus. Então, testemunho interior, o Senhor fala assim. Outra coisa, Deus fala através de visões. Diga glória a Jesus. Ananias de Damasco, Atos 9 e 10, Deus falou com ele em visão. Disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: eis que Saulo, no caminho de Damasco, está na cidade, na casa de um certo Judas, está orando.
E ele, em visão, viu um homem que impôs as mãos sobre ele, e ele recobrou a sua vista. E o Ananias discutindo com o Senhor na visão: mas Senhor, eu tenho ouvido falar sobre este homem, que ele arrastou muitos dos seus às cadeias. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para anunciar o evangelho aos reis, aos gentios e à casa de Israel. Diga glória a Jesus. Deus fala em visões. Paulo teve a visão de um varão macedônio em Troas, Atos 16, 9. E Paulo na cadeia, logo após ser dado o testemunho perante o Sinédrio, Atos 23, 11, ele teve uma visão do próprio Jesus, que se apresentou a ele e disse assim: como testificaste de mim em Jerusalém, importa também que de mim testifiques em Roma. Diga glória a Jesus. Então o Senhor fala em visão. Estava até pesquisando e pensando muito, até conversando com outros irmãos sobre isto. Eu li um livro que, o livro dizia assim: depois do Pentecostes não tem nenhum exemplo bíblico de Deus falando através de sonhos. É verdade. Após Atos 2, você não vê nenhum exemplo mais de Deus falando em sonhos, mas vê exemplo de Deus falando em visões. E o Velho Testamento não faz muita diferença entre sonho e visão noturna. Daniel disse no capítulo 10 do seu livro que as visões da noite o perturbavam na sua cabeça. Em Jó 33 está escrito: Deus fala uma e duas vezes em sonhos ou em visões da noite. Tanto que muitas vezes, quando Deus fala conosco em sonho, a gente nem lembra se a gente estava dormindo ou acordado, não lembra se foi um sonho ou se aquilo ocorreu mesmo, fica uma situação vaga. É Deus falando nas visões da noite. Isso aconteceu na Bíblia após o Pentecostes, quer dizer, é para a nossa dispensação, para o tempo de hoje. Diga glória a Jesus. Lembro claramente, há uns 13 anos atrás, fala assim, Jesus, eu não lembro se eu estava dormindo ou acordado, e alguém chegou para mim e disse assim: o fulano vai morrer. O fulano era um irmão da igreja, que era um jovem da mesma idade que eu. Eu acordei e contei isso para o povo ali na minha casa, os meus pais, minhas irmãs, e ficamos muito incomodados, oramos muito para esse irmão, estava inclusive meio esfriado na fé. Esse irmão voltou para Jesus, foi batizado no Espírito Santo e passou quase um ano, ele realmente veio a falecer. Então foi o próprio Senhor que falou comigo, mas eu não lembro bem se foi sonho. Eu lembro como se alguém tivesse sentado no quarto e me contado o fato. Então aquilo ficou gravado na minha mente, mas não sabia bem como. Deus fala desta forma. Diga glória a Jesus. Com a minha esposa, o Senhor também fala em visões. Geralmente antes de dormir, a hora que ela deita e fecha os olhos, ela tem a visão. Daí ela já conta. O Senhor fala assim, a palavra de Deus autoriza este meio de comunicação da parte de Deus. Diga glória a Jesus. Deus fala, meu amado. Diga glória a Jesus. Deus fala mesmo. Se você tem alguma questão, coloque diante do Senhor que Ele vai falar. Aguente a resposta. Fala assim: aguenta a resposta. Irmãos, há uns 10 anos atrás, eu era solteiro e estava interessado em namorar uma moça e orei uma vez só ao Senhor. Senhor, se é da tua vontade. Aquelas orações, né? Senhor, se é da tua vontade. Faz assim, misericórdia. Orei uma vez só e dormi. E tive um sonho claríssimo em que esta moça chegava para mim e me entregava um papel, parecia um livro, mas fino assim, entregava um papel. Entregava para mim. A hora que eu abri estava escrito assim, bem grande assim: não. Diga glória a Jesus. Fala assim: Deus fala. Fala mesmo. Diga glória a Jesus. Se você tem alguma questão, coloque diante do Senhor, que Ele vai te responder. Deus fala através de arrebatamento de sentidos. É uma experiência parecida com as visões, mas é uma experiência mais intensa. Paulo teve um arrebatamento dentro do templo de Jerusalém, diz em Atos 22, 17 e 18. Estava dentro do templo e veio um arrebatamento e Jesus apareceu e disse: Paulo, sai de Jerusalém, porque não vão aceitar o teu testemunho acerca de mim. Vai, porque eu vou te enviar para os gentios de longe.
E nós já vimos a passagem de Pedro em Cesareia, na casa de Cornélio, em que ele subiu no terraço para orar e teve um arrebatamento de sentidos, em Atos 10:10. Diga glória a Jesus. São experiências espirituais profundas, às vezes muito rápidas. Como diz a palavra, que do trono de Deus saem relâmpagos. Você pode ler ali em Apocalipse 4. Relâmpagos são revelações dadas por Deus que esclarecem, mas tão rápido como um relâmpago. Diga glória a Jesus. Mas aquilo que ficou esclarecido não se apaga mais. O Senhor já me concedeu sim umas experiências, irmãos, muito rápidas. A última experiência que eu tive desta forma, o arrebatamento de sentidos, foi aqui no culto, um dia que o grupo de louvor estava cantando este cântico que diz: eleva-me para ouvir tua voz, eleva-me para ouvir tua voz. Diga glória a Jesus. Quando o grupo de louvor cantava este hino, irmãos, o meu espírito subiu com Deus por frações de segundos e retornei. Diga glória a Jesus. Fale assim, Deus quer fazer isso com você. Diga glória a Jesus. Deus fala quando a pessoa ouve diretamente a voz do Espírito Santo, como se fosse uma voz audível. Geralmente essa voz é audível, mas só a pessoa ouve. Pode acontecer também de o Espírito Santo falar em voz audível, usando o timbre de voz de alguém. Como se fosse assim, o Senhor nos permitindo ouvir a voz de alguém que está a uma distância muito grande para um motivo de intercessão. Não faz muito tempo eu estava saindo da chácara após um período bíblico com os rapazes. Entrei no carro, eu ouvi a voz de um irmão aqui da igreja que falou, eu vi claramente dentro do carro, mas claríssimo. Eu até assustei com aquilo, reconheci a voz na hora e na hora compreendi o porquê e comecei a interceder. Senhor, abençoa este irmão, meu Deus, socorre este irmão neste momento. Passou uns 3 dias, eu encontrei ele e perguntei: escuta, 3 dias atrás, tal hora, estava acontecendo alguma coisa? Ele falou: estava. E contou que estava passando uma necessidade. Então, irmãos, ouvir a voz do Espírito Santo é como o Senhor permitiu que um varão macedônio aparecesse na frente de Paulo. Deus fala. Diga glória a Jesus. Pedro ouviu diretamente a voz do Espírito Santo em Atos 10:19. Deus fala também através de anjos. Atos 8:26, um anjo falou para Filipe de Samaria para ele ir à estrada de Gaza. Foi um anjo que revelou o Apocalipse ao apóstolo João, diz em Apocalipse 1:1. Então Deus fala por anjos. Deus pode mandar um anjo para falar com você. Anjo mesmo. Diga glória a Jesus. Como reconhecer um anjo? Irmãos, muitas vezes os anjos se manifestam de forma absolutamente comum, como uma pessoa de carne e osso vestida com calça jeans, com camiseta e sapato. Diga glória a Jesus. Aliás, no passado os anjos andam na moda, né? Diga glória a Deus. Anjo não aparecia para Abraão de terno e gravata. Diga glória a Jesus. Eu vi há não muito tempo atrás um filme indecente sobre a tentação de Jesus, em que o diabo aparecia de terno. Jesus, para assim misericórdia. Só pela misericórdia de Deus. Diga glória a Jesus. Deus fala pelo ministério de anjos. Deus fala e Deus opera. Irmãos, uma vez, eu não vou dizer quantos anos faz, senão os irmãos vão achar que eu sou velho. Eu era criança, estava com os meus pais, tínhamos ido a uma casa para evangelizar. E o pai deixou o carro estacionado na rua, a rua era em declive. Só que o pai esqueceu de puxar o freio de mão e o carro estava não engatado.
E fomos lá para tocar a campanha, etc e tal. A hora que todos viemos de costas, o carro tinha descido a rua e já estava a uns 50 metros de distância e embalado. Apareceu, não se sabe de onde, um rapaz alto, magrinho, que veio correndo e segurou o carro. E daí todos nós fomos correndo assim, chegamos para agradecer o rapaz. A hora que o pai chegou e segurou o carro, o rapaz já virou as costas e sumiu. Desapareceu, porque nós ficamos ali ocupados em ver o carro. A hora que fomos ver, o rapaz sumiu. Deus envia os seus anjos. Aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Deus fala assim, Deus é verdadeiro, e tudo isso é para hoje. E por último, a última forma de Deus falar é pelos dons do Espírito Santo. Palavra de sabedoria, palavra de ciência e profecia. Deus fala mesmo pelos dons do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Experiências falsas jamais vão elidir as verdadeiras. Há gente que abusa dos dons do Espírito Santo, mas tem vasos verdadeiros e tem vasos fiéis. Assim como o testemunho interior tem que ser verificado, os dons do Espírito Santo têm que ser verificados. Mas a palavra do Senhor diz expressamente em 1 Tessalonicenses 5, não desprezeis as profecias. Deus fala verdadeira e poderosamente. Só que o Salmo diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Diga glória a Jesus. Mantenha sensibilidade perante o Senhor. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Fecha os teus olhos. Louvado seja o Senhor. Senhor amado, queremos estar sensíveis à tua voz, queremos te adorar. Louvado seja o Senhor. Quem está na 7ª semana da campanha de oração, fique de pé. 6ª semana, fique de pé também. 5ª semana. 4ª semana. 3ª semana. 2ª semana. Quem quer começar hoje a campanha, fique de pé, todos de olhos fechados. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde posso ouvir tua voz. Me leva onde posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Senhor, eu quero reconhecer tua voz. Eu quero saber o que estás falando. Livra-me de toda confusão, livra-me da precipitação. Faze-me, Senhor, conhecer a tua voz, reconhecendo o Senhor a falar. Me leva onde posso ouvir tua voz. Me leva onde posso ouvir tua voz. Me leva onde posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde posso ouvir tua voz. Me leva onde posso ouvir tua voz. Me leva onde posso
barrada canta rada canção dela da rádio conta lidias, la barrada canção dela da sua rádio conta lidias. Glória a Deus, se hoje ouvirdes sua voz, não endureçais os vossos corações, mas deixa-te guiar pelo Senhor. Ele quer se revelar a ti, revelar o seu querer. Tão somente ouça a sua voz. Deus é grande, é tremendo. Abra o coração para ouvir a voz de Deus no teu coração. Lá da rada canta, canta, lá da harias, lá da rada canta, lá da suda raja conta ridias, lá da rada canta, lá da rada canso de ridias, sude canta, lá da harias. Senhor amado, em nome de Jesus, eis esta campanha de 7 semanas. Atende poderosamente, meu Deus, opera milagres, maravilhas e prodígios. Em nome de Jesus Cristo, concedendo respostas maravilhosas, concedendo, meu Deus, hoje escape e libertação, concedendo vida em abundância. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, opera maravilhosamente. Em nome de Jesus, desfaça uma das obras de Satanás. Em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Em nome de Jesus, opera, meu Deus, para o teu louvor e glória. Em nome de Jesus.